Olá, pessoal. Meu nome é Alana Lucas e nós vamos falar sobre os princípios lógicos. Os princípios, eles são a base do assunto proposições lógicas. Entendendo os princípios, é possível entender como raciociná-la e, com isso, resolver várias questões. É um assunto simples, só que, embora seja um assunto simples, cai em prova. E nós não podemos errar. E, principalmente, nós não podemos errar o simples, não é verdade? Então, vamos lá? Princípios lógicos. Os princípios lógicos são 3. O princípio da identidade, princípio da não contradição e princípio do terceiro excluído. Vamos começar pelo princípio da identidade. O princípio da identidade é o que diz que uma proposição verdadeira, ela sempre será verdadeira. E uma proposição falsa, ela sempre será falsa. Bem lógico, não é? Então, a palavrinha-chave, ou melhor, a expressão-chave que você vai memorizar é sempre será. Sempre será. Uma proposição verdadeira sempre será verdadeira, uma proposição falsa sempre será falsa. Isso se trata do princípio da identidade. Por quê? Só assume uma única e exclusiva identidade. Agora vamos para o princípio da não contradição. O princípio da não contradição é o que diz que uma proposição ela não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Então, com a expressãozinha chave aqui, ao mesmo tempo. Uma proposição não pode ser ao mesmo tempo verdadeira e falsa. Um exemplo disso é a seguinte frase. Se a gente falar, esta proposição é falsa. Falar a seguinte frase, esta proposição é falsa. Fere o princípio da não contradição. Por quê? Porque se a gente falar, esta proposição é falsa, e for verdadeiro, significa que é falso. E se for falso, significa que é verdadeiro. Então, não pode ser ao mesmo tempo verdadeiro e falso. Ou seja, não pode ser ao mesmo tempo verdadeiro e falso. Ao mesmo tempo é a expressão-chave que a gente tem que decorar para levar para a prova. Vamos para o terceiro princípio, que é o terceiro excluído. Princípio do terceiro excluído. É aquele que diz que uma proposição só pode ter 2 valores. Terceiro excluído, uma proposição só pode ter 2 valores. 2 valores, verdadeiro ou falso, porque o terceiro está excluído. A terceira opção está excluída. Então, qual é a expressão que a gente tem que levar para o terceiro excluído? Não existe um terceiro valor. Por que não existe um terceiro valor? Porque o terceiro está excluído. Essa terceira opção não existe, porque é binário, só é verdadeiro ou falso. Então, recapitulando, a identidade sempre será. Sempre será. Verdadeiro sempre será verdadeiro, falso sempre será falso. Contradição. Palavrinha-chave, expressão-chave, não pode ser ao mesmo tempo. Não pode ser. Não pode ser. É a expressão-chave. Não pode ser ao mesmo tempo verdadeiro e falso, senão entra em contradição. E o terceiro excluído só é verdadeiro ou falso, porque a terceira opção está
excluída. Entendido isso? Vamos ver algumas questões? Vamos ver como é que isso cai em prova? Vamos lá. Prova do ano 2023, do Instituto Vicente Nelson. Prova da Prefeitura. Considere a seguinte afirmação. Uma coisa é ou não é, e não existe um meio termo, ou uma terceira possibilidade. Já disse tudo, né? Qual a expressão que a gente decorou? Não existe um terceiro valor. Que princípio é esse? É o princípio do terceiro excluído. Não existe um terceiro valor, princípio do terceiro excluído. Vamos ver as opções. Princípio da não contradição. Não é. Não é o princípio da não contradição. Por que não é o princípio da não contradição? Porque a palavrinha-chave do princípio da não contradição é não pode ser ao mesmo tempo. Verdadeiro ou falso, verdadeiro e falso, se não entra em contradição. Princípio da exclusão de Pauli não entra como princípio básico. Não é um princípio básico das proposições lógicas. Princípio do terceiro excluído. É essa a nossa opção. É esse o nosso gabarito. Mas vamos ver as outras opções, né? Princípio da dualidade de Louis de Broglie. Não é um princípio básico. Desconheço. E princípio da identidade. Também não é. É um princípio básico, um dos 3 princípios básicos das proposições lógicas, porém, não é o nosso gabarito, porque o da identidade diz que sempre será. Uma opção verdadeira sempre será verdadeira e uma falsa sempre será falsa. Vamos ver a próxima opção. A próxima pergunta. Aí o gabarito, o princípio do terceiro excluído. Próxima pergunta. Assinale a assertiva que apresenta corretamente o princípio da lógica, que afirma que uma proposição só pode ser verdadeira ou falsa, não existindo outra possibilidade. Olha aqui outra questão sobre o princípio que a gente acabou de ver. Se não existe outra possibilidade, significa que não existe um terceiro valor, porque o terceiro está excluído. Essa prova é de 2023 da Banca Funatec. Então, vamos ver as opções. É o princípio da não contradição? Não. Por que não é o princípio da não contradição? Porque o da não contradição diz que não pode ser ao mesmo tempo verdadeiro e falso. O princípio do terceiro excluído é o nosso gabarito. O princípio da identidade, uma verdadeira sempre será, né? Uma verdadeira sempre será verdadeira e uma falsa sempre será falsa. E a alternativa 3, o princípio da negação, que não tem nada a ver, não é um dos princípios básicos. Negação é um dos assuntos importantes da disciplina de proposição lógica, mas não é um princípio. Então, o nosso gabarito é letra B, princípio do terceiro excluído. Espero que vocês tenham considerado clara a explicação e até a próxima aula.